Senhor a todos. Estamos iniciando mais uma aula de nossa Escola Bíblica Dominical, Sala dos Juvenis, faixa etária entre 15 e 17 anos. Estamos indo para a nossa lição de número 6. Estamos trabalhando aqui a respeito da igreja, então estamos indo para a nossa lição de número 6 e antes de iniciar a nossa lição propriamente dita, gostaria de convidar você a se inscrever no canal da EBD, caso ainda não seja inscrito, também a dar like neste vídeo e compartilhar para assim você contribuir de maneira que outras pessoas venham ter também essas reflexões que estamos fazendo hoje. E a nossa lição de número 6, ela tem como título o seguinte: Igreja, expressão do reino de Deus. Igreja, expressão do reino de Deus. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é a expressão do reino de Deus. Lucas capítulo 9, versículo 2 fala assim: E enviou-os a pregar o reino de Deus e a curar os enfermos. Isso é Jesus fazendo com a sua igreja, É Jesus que ordenou a sua igreja a sair pregando o evangelho, proclamando o reino de Deus. E dessa forma a igreja passa a ser, obviamente, representante do reino de Deus. Passa a ser a expressão do reino de Deus. Ou seja, o reino de Deus é uma demonstração do poder divino em ação. Trata-se do domínio pleno que Deus tem sobre tudo e sobre todos. O reino de Deus é a dominância plena de Deus sobre tudo. Apocalipse capítulo 7, do versículo 9 ao 10, fala assim: Depois disso olhei, e diante de mim estava uma grande multidão que ninguém podia contar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, de pé, diante do trono e do Cordeiro, com vestes brancas e segurando palmas, e clamavam em alta voz: A salvação pertence ao nosso Deus, que se assenta no trono, e ao Cordeiro. Ou seja, aqui nós temos uma menção bíblica em que João tem esta visão, em que as pessoas já na eternidade, já nos adventos apocalípticos, elas reconheciam que toda dominação pertence ao reino de Deus, e a igreja que representava esse reino estava lá diante do Cordeiro de Deus. Ou seja, a igreja de Cristo, ela é a representação aqui na terra de Cristo, é as testemunhas de fato de Cristo, aqueles que representam a Cristo. E essa é uma responsabilidade muito grande, pois se você representa alguém, aquela pessoa ela vai responder por você, pelo que você fizer, Então, o governo de Deus, esse reino de Deus, o que ele vem a ser? O que vem a ser esse reino de Deus? Como já foi falado, o reino de Deus nada mais é do que a demonstração do poder divino, ou o reino de Deus é o reinado propriamente dito de Deus, é o local onde Deus manda, é onde Deus cria e onde Deus faz. Ou seja, o reino de Deus é qualquer local, é toda a dominância de Deus sobre tudo. Mas como compreender a ideia do reino de Deus? A compreensão desse reino, ela não se dá de maneira simples, porque Cristo, ele reina sobre tudo, sobre todos. Ele é o nosso Deus, então ele domina tudo. Só que dentro dessas dominâncias existe a vontade de Deus, que permite algo e não permite outras coisas. E Deus, ele tem sua vontade soberana e nós não podemos de maneira nenhuma questionar. E Jesus, durante todo o seu trajeto, o seu ministério, ele falou algumas vezes que é chegado o reino de Deus para os homens. João Batista também falou isso. Mas como entendermos esta expressão de que o reino de Deus é chegado? É chegado o reino de Deus.
nós precisamos, para isso, analisarmos dois aspectos, né? Alguns aspectos aqui. Primeiro, o governo natural de Deus sobre a criação. Esse é chegado do reino de Deus, nós podemos entender de dois aspectos. O primeiro é o governo natural de Deus sobre a criação. A Bíblia ela expõe claramente a soberania de Deus, a soberania plena de Deus sobre tudo, sobre absolutamente tudo. Para isso vamos ver aqui Salmos, no capítulo Salmos 47, no versículo 7, que diz assim, observe: pois Deus é o rei de toda a terra, cantem louvores com harmonia e arte. Versículo 8: Deus reina sobre todas as nações, Deus está assentado em seu trono santo. Ou seja, nós temos aqui biblicamente a menção de que Deus ele é o rei de tudo, ou seja, o reino de Deus domina sobre tudo. Tudo, absolutamente tudo está sob o domínio de Deus. O escritor aos Hebreus ele fala o seguinte: pela fé entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de modo que é visível, de modo que o invisível não foi feito, que o visível não foi feito daquilo que se vê. Está falando sobre a criação, o poder de criar que Deus tem a partir do nada. Ou seja, Deus ele tem poder sobre tudo, sobre a natureza. Deus ele tem essa dominância de todas as coisas no aspecto da criação, pois tudo que existe é Deus, foi Deus quem criou a terra e todo o universo, e tudo que existe está sob o domínio de Deus. Salmo 103, versículo 19 fala assim: o Senhor estabeleceu o seu trono nos céus e como rei domina sobre tudo o que existe. É sobre tudo que existe, não apenas sobre a terra, mas sobre todo o universo. Ele é quem domina e é ele quem é o rei. Então vamos para o segundo aspecto, o governo moral de Deus. Primeiro o governo de Deus, né, a soberania de Deus sobre a criação, e agora nós temos o governo moral de Deus. Por que o governo moral de Deus? Porque o Deus ele tem em si, ele carrega em si o seu senso moral, a sua moralidade, e esta moralidade ele criou o ser humano e dotou o ser humano desse aspecto moral de Deus. O homem foi criado por Deus à sua imagem e semelhança, portanto, um ser moral. O homem é um ser moral, pois herdou isso de Deus e tem a capacidade intelectual, o ser humano, de decidir, de optar em obedecer de forma consciente e voluntária a palavra de Deus e tudo que o Criador fez. Também tem a opção de não obedecê-lo e de inclusive escolher a morte. Lembra da história de Adão e Eva lá no jardim? Eles tinham pleno acesso a Deus, mas Deus deixou eles com liberdade de escolher. Deus ama-nos tanto que nos deixou escolher, e o ser humano, infelizmente, buscou e escolheu a morte. E daí nós entendemos, e daí nós entendemos absolutamente o porquê, o que aconteceu, os motivos pelos quais o ser humano passa por tantas dificuldades, pois ele tinha a opção de escolher a vida, mas em seu início ele acabou escolhendo a morte. E isso é assunto até para outras lições, mas isso faz parte da nossa compreensão do reino de Deus. Deus ele domina, mas ele não obriga o ser humano. Ele não é um déspota, ele não é um ditador. Ele domina sobre tudo e sobre todos, mas o homem escolhe aquilo que quer, porque Deus nos deu essa liberdade. O domínio de Deus é um domínio democrático, onde o ser humano ele pode escolher e ele tem a sua voz, as suas escolhas. Obviamente que as escolhas do ser humano
tem a ver implicitamente com as suas consequências. Hoje o que o mundo vive, ele vive, e a maioria das desgraças e mazelas são consequências das más escolhas que o ser humano tem, que o ser humano busca e que o ser humano gosta de fazer. Infelizmente o ser humano ele gosta de fazer coisas ruins. Então, essa expressão é chegado o reino de Deus, nós entendemos ela que é justamente a partir de que Deus ele tem uma dominação, ou o seu domínio é sobre a criação, e também o seu domínio, o seu governo, ele é um governo moral é um governo moral, e essa moralidade de Deus foi transmitida ao homem no ato da criação. Então, Deus seja louvado pelo seu tão grandiosíssimo amor. E quando Deus ele ama ao ser humano, ele deixa o ser humano com esse poder de escolha. Isso é que é lindo do reino de Deus. O reino de Deus chegou ao ser humano de maneira que o ser humano ele é livre, inclusive para não escolher Deus. Pena que quando ele não escolhe Deus, ele está ignorando todo o amor que esse Deus maravilhoso e magnífico tem por todos nós. O reino de Deus é chegado por meio de Cristo, pois é chegado o reino de Deus. Essa expressão, ela só faz sentido porque foi Cristo que trouxe o reino de Deus para o ser humano. Porque o ser humano ele estava bem lá no jardim, mas a partir do momento do advento da queda, o ser humano começou a fazer escolhas erradas. Ele não tinha mais como escolher a Deus, porque ele estava cada vez mais se afastando de Deus. Ele pecou. Ele fez o que era ruim aos olhos de Deus. E Deus novamente, em seu amor eterno, em sua dominância, por ser um líder, por ser um rei maravilhoso e amoroso, ele enviou o seu filho para que o seu filho pudesse novamente estabelecer no ser humano, entre os humanos, o reino de Deus. Isso é maravilhoso. Isto é incrível. Note, Romanos capítulo 5, versículo 12 diz assim: portanto, da mesma forma que, como o pecado entrou no mundo por um homem, pelo pecado a morte, assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Ou seja, todo ser humano pecou. Com o advento do pecado do ser humano, o reino de Deus continuou dominando, só que agora o ser humano, ele, por ser livre, ele começou a caminhar agora para se distanciar mais ainda de Deus. Só que Deus, em seu infinito amor, olha só o que ele faz. Cristo, ele veio ao mundo com o propósito de reconciliar o ser humano com Deus, de estabelecer o reino de Deus agora no coração do homem, não apenas como dominância, mas como um Deus que está no ser humano. Notemos o que o apóstolo Paulo fala aos romanos. Em Romanos capítulo 5, versículo 17 em diante, vamos ler aqui alguns versículos, diz da seguinte maneira: se pela transgressão de um só a morte reinou, nós temos isso, por meio dele, muitos mais aqueles que, não lemos ainda, que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida por meio de um único homem, Jesus Cristo. 18. Consequentemente, assim como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim também um só ato de justiça resultou na justiça que traz vida a todos os homens. Que coisa magnífica, versículo 19. Logo assim como por meio da desobediência de um só homem muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem muitos serão justos e justificados. Versículo 20: a lei foi introduzida para que a transgressão fosse ressaltada, mas onde aumentou o pecado, transbordou a graça de Deus, a fim de que assim como o pecado reinou na morte, também a graça reine pela justiça, para conceder vida eterna mediante Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador.
Ou seja, o reino de Deus é um reino completo, em que o ser humano tenta se afastar de Deus, do seu reino. Deus sempre tenta buscá-lo novamente, e ele fez uma ação perfeita, que foi o sacrifício de Cristo na cruz, que em perfeição reconciliou o ser humano, e todo aquele que crê voltou agora a ter comunhão com o Criador, com o Deus magnífico, santo e justo. Então nós temos aí o reino de Deus. Então deu para entender um pouco do que é esse reino de Deus, como que ele funciona, como que Deus age nesse reino. Mas agora nós temos um papel importante, porque a igreja de Cristo que entendeu esse reino, agora ela passa a ser o agente do reino de Deus aqui na terra. A igreja, eu e você, somos igreja e somos agente do reino de Deus aqui na terra. Por meio de Cristo, a igreja, ela tornou-se essa expressão de Deus aqui na terra. É agora a maneira com que as pessoas possam ter uma referência do reino de Deus. Então, a responsabilidade minha e sua, ela é gigantesca, de dar um bom testemunho, pois nós somos representantes da igreja, representantes de Deus aqui na terra. A igreja, ela tem a incumbência de buscar o reino de Deus, de fazer o reino de Deus presente entre os homens. Eu sei que existe hoje em dia existem muitos escândalos, mas nós não estamos falando de igreja instituição, mas de igreja seres humanos. A instituição sempre ela será falha, porque é composta de seres humanos que nem sempre estão bem intencionados. Mas a igreja de Cristo são aqueles escolhidos de fato, que fazem a diferença. E Cristo conta comigo e com você para fazer essa diferença e de fato ser esse representante, esse agente de Deus aqui na terra. E nós devemos ter uma vida de sempre estar buscando a Deus, buscando a obra de Deus. E nós temos uma missão importante, que é anunciar ao reino de Deus. A grande comissão que nós temos lá em Marcos é que ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essa é a grande comissão. É isso que eu e você como igreja precisamos fazer, pois é a missão de anunciar o reino. Eu e você temos esta missão de anunciar o reino de Deus. Como representantes do reino de Deus, temos a autoridade para realizar as obras que Cristo realizou, pois Ele mesmo falou isso. Olha só o que Cristo falou: na verdade vos digo que aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço, e as fará maiores do que eu, porque eu vou para o meu Pai. João capítulo 14, versículo 12. Ou seja, eu e você temos a autoridade de Deus de realizar as obras dele. E quais são as obras de Cristo? Amar o próximo, anunciar o evangelho ao próximo, conduzir o próximo aos caminhos de Deus. Essa é a nossa maior missão e as nossas maiores obras. Às vezes nós nos confundimos e queremos acreditar que as maiores obras que Cristo fez foi curar enfermos, que é muito importante, dar vida aos mortos, né, literalmente. Não, o que é mais importante é conduzir o ser humano à salvação, a buscar a Deus, a ter uma vida plena com Deus. Então a igreja, ela é portadora das virtudes do reino de Deus, ou pelo menos ela tem que ser. Eu e você temos que ser portador das virtudes do reino de Deus. Virtudes é tudo aquilo de bom que o reino carrega, que é o amor de Deus, que é a palavra de Deus, que é a ressurreição, que é a vida de Cristo, que é ter uma vida justa, íntegra e reta diante de todos. Isso é carregar as virtudes do reino de Deus, é ter os bons frutos, é dar bom exemplo, bom testemunho. Colossenses 1:13 fala da seguinte maneira: pois ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Ou seja, assim como Cristo fez conosco, nós temos que anunciar o evangelho para que as pessoas também tenham essa experiência com Cristo, pois nós já saímos das trevas, agora estamos com Cristo. Temos que ter uma vida que represente a Cristo, uma vida que demonstre que nós temos frutos do Espírito, frutos bons, que venhamos dar bons testemunhos.
além de carregar, ser portador das virtudes, nós precisamos cultivá-las, ou seja, mantê-las. Não basta apenas eu dizer que tenho ou que sou um cristão, mas não trabalho para manter isto constante, porque o inimigo está sempre trabalhando para que nós se afastemos de Deus, mas precisamos manter uma constância do reino de Deus. Paulo ele escreve a Timóteo e, e fala o seguinte: se exemplo dos fiéis na palavra e no trato e no amor, no espírito e na fé e na pureza, lá em 1 Timóteo capítulo 4, versículo 12. É isso que o apóstolo Paulo fala, que você tem que ser exemplo. Por quê? Porque agora você é portador e cultiva as virtudes do reino, que é ser amoroso em primeiro lugar, que é amar o próximo e anunciar o evangelho, ter uma vida reta, justa e íntegra para a glória de Deus. A igreja, ela é essa expressão do reino de Deus. Você é uma expressão do reino de Deus. Então que você reflita nesta aula. Que Deus te abençoe. Que a sua semana seja uma semana de bênção, de graça e de vitória. Que Cristo continue na sua vida e que você entenda que você é a igreja. E a igreja é a expressão do reino de Deus, é a expressão do amor de Deus. Fiquem todos com o nosso bondoso Salvador. E até a próxima aula, se assim Deus nos permitir. Amém. Fiquem com Deus. Boa semana.